Quem tinha chave? Aí você fecha, não, você vê, quem tinha chave? Você fecha os olhos, porque a resposta está onde? No passado. E o seu passado fica numa região do cérebro chamada hipocampo, é aquela que dá Alzheimer. Então, no hipocampo fica a sua memória. Então, se você quer saber o que aconteceu no passado, você vai para onde? Lá para o hipocampo. E o hipocampo fica lá no meio do seu cérebro. Então, você fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha tudo para ir lá. Então, toda vez que você vai acessar a sua memória, o que você faz? Diminui toda a sua relação com o meio ambiente, não é? Então, porque todas as respostas do porquê, como, quando, quem, está onde? No passado. Bom, mas nem todo mundo faz assim. Tem gente que chega e o leite derramou. A situação é a mesma. Os dois têm um problema. O que é que eu vou dar para as crianças? Não é isso? Só que a pessoa de sucesso, em vez de perguntar quem derramou, meu Deus, o leite derramou. Como é que eu arrumo mais leite? Espera aí, deixa eu pensar. Quem tem leite nessa hora? Para quem eu posso ligar? Será que tenho crédito no meu celular? Posso ligar para quantas pessoas? Se eu ligar para 10 pessoas e cada uma dessas 10 pessoas ligar para mais 10, talvez eu consiga 1 litro de leite cada um, talvez eu consiga uns 20. Acho que vai dar. Tudo isso está onde? No presente, no passado ou no futuro? Presente? Você ligou para quem? Você ligou para quem? Para ninguém. Então, onde é que está tudo isso? Presente, passado, futuro. Futuro, né? O que eu estou visualizando? Eu estou visualizando pegando o telefone, vendo quanto eu tenho, ligando para 10 pessoas, supondo que os 10 vão dizer que tem, e pedindo para ligar para mais 10. Tudo isso está onde? No futuro. E o futuro não fica no hipocampo. O futuro fica onde? No frontal. Então, se eu estou escolhendo qual caminho eu vou, se eu fechar os olhos, eu caio e quebro a perna. Não é isso? Então, se eu estiver escolhendo um caminho, o que eu preciso fazer? Isso chama-se cola. O que eu preciso fazer? Olhar. Prestar atenção. Porque eu vou fazer coisas, certo? Eu vou ligar para fulana. Então, eu já começo a pensar em pegar o telefone, em fazer a ligação. Então, eu começo a me mover. Eu ligo para fulana, depois eu ligo para... Você já notou que quando você está pensando no futuro, você se move? Você aumenta a sua movimentação? Você fica... Você não está falando? Vamos fazer... Já notaram que você tende a se mover? Presta atenção. Vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você começa a fazer esse movimento. E quanto mais intenso é essa movimentação na sua cabeça, mais você se move fisicamente. Você não fica paradinho. Eu vou pegar meu telefone. Não, não fica. Você tem um problema e você começa a se mover. Porque aí você pensa, eu preciso rápido. Por que que isso acontece? Porque o lobo frontal, tá, é onde está o futuro. E o futuro ainda não aconteceu. Mas pode acontecer. Para ele acontecer, o que você precisa? Se mover. Olhar. Ouvir. Ou seja, a sua conexão com o meio ambiente tem que ser o quê? Muito maior. Então, você aumenta a atividade no córtex motor. Então, o córtex motor aumenta seu nível de atividade quando você está no futuro. E o futuro fica no frontal. E no frontal também estão as suas ideias. O que é uma ideia? É uma coisa nova. No frontal também está a sua criatividade. No frontal também está os seus estudos. No frontal também está tudo que você precisa para fazer alguma coisa nova. E o que tem no hipocampo? Tudo que já aconteceu e você não pode mudar. Você não pode mudar o passado. Por quê? Ele já aconteceu. O passado é uma foto, o passado é um filme, que já existe. O futuro é um filme ou uma foto que você está pensando em bater ou filmar. Então, não aconteceu ainda. Então, se você ainda vai fazer, o que é que você precisa? De uma câmera, de um tripé, de um movimento, de um ângulo. E aí você começa a pensar, bato daqui ou dali. Você está pensando. E quando você está pensando em fazer, o que você faz? A gente tende a... Por quê? Porque no momento que você decidir, você não vai ter que fazer? Então, o corpo se prepara para ação. Então, o passado é inércia. O futuro é
ação. Porque o presente, gente, dura 30 segundos. Tá? As suas decisões estão onde? Futuro. E aí você efetua. Depois já virou passado. Então, o que eles perceberam? As pessoas com pensamentos fracassados vivem no passado. É mais ou menos assim. Você pergunta, tudo bem com você? Como você está? Não, não estou bem. Por que não? A minha vida é muito ruim, terrível a minha vida. Por quê? Quando eu tinha 11 anos, meu pai me abandonou. E foi muito difícil para mim, foi dramático, eu sofri muitíssimo. Que coisa triste, né? Passa um tempo, aí outra pessoa pergunta, vem cá, oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a vida você? Está péssima, muito ruim. Eu sofri muito, meu pai me abandonou quando tinha 11 anos, isso marcou minha vida. E aí outra pessoa chega, e aí, tudo bem? Então, tudo bem. E como é que está? Mal, né? Você sabe como é. Meu pai me abandonou quando tinha 11 anos, isso marcou minha vida. Quantos anos você tem? 64. 64, é. E seu pai te abandonou quando tinha 11 anos. Isso marcou sua vida. Marcou tanto que você não fez mais nada depois disso, né? E toda vez que alguém pergunta, o que você vai dizer? Minha mulher me abandonou. Isso. E aí você vai contar. E toda vez que você for contar, você vai para onde? Para você contar como foi quando seu pai te abandonou, o que você vai fazer? Você vai onde? Lá no passado. E o seu passado fica onde? No hipocampo. Aí você faz o quê? Fecha os olhos, fecha os ouvidos e lembra. Eu estava ali naquela manhã, meu pai foi embora, não olhou para trás, e eu sofri, chorei. Aí você revive tudo aquilo. Aí você tira a lembrança, e naquele momento você vê a janela, você vê o filme novamente, e vivencia tudo aquilo, porque o cérebro não é só aquilo, você vê a emoção também. E aí, todo dia, seu pai te abandona. Seu pai está te abandonando há quanto tempo? E onde está sua atividade? Então, toda vez que você vai lá no passado, você fecha os olhos, fecha o ouvido, fecha o movimento, fecha tudo e diminui sua atividade cerebral. Tá? Todo mundo que foi abusado na infância se suicida? Não? Então, o abuso causa suicídio? Não. Então, o que causa suicídio se não é o abuso? Não é o abuso, é como você se sente com relação a isso. Porque se você ficar revivendo ele todo dia, o que significa? Sua vida é um abuso. Mas se você focar no quê? No que pode acontecer na sua vida, o que acontece? Você começa a se mover mais, tá? E sabe qual é o efeito disso? Você emagrece. Outra coisa, você aumenta o nível de dopamina, aumenta o processamento, a velocidade, você fica mais inteligente. Como o lobo frontal é onde fica também o processamento de imagem, você fica mais criativo. Então pensa bem, quando você pensa no futuro, você fica mais inteligente, mais criativo e fisicamente mais apto. Por quê? Aí deixa eu contar. Esse negócio de emagrecer é sério mesmo? É sério mesmo. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, numa dieta ideal para você manter o peso, né, se é um homem de 70 quilos, é uma dieta de 2.000 calorias, correto? Vocês sabiam que 500, tá, um quarto, é só para alimentar o cérebro? Especificamente o córtex? E a parte do córtex que mais gasta é o frontal. Por quê? Porque as ondas alfa consomem muito, tem uma série de queima de calorias. Então, 500 é só para o cérebro. Se você aumentar a atividade no lobo frontal em 80%, o que vai acontecer? Você vai aumentar o gasto de calorias em 80%. Então, sem fazer nenhum exercício, se você se focar no futuro, numa atitude de sucesso, emagrece. E nesse caso,